Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aulinha aqui do nosso curso de SQL básico aqui no YouTube. Hoje vai ser a nossa aula de número 4, né? Na aula anterior, na nossa aula de número 3, nós basicamente aprendemos a utilizar o where, né? Para que servia o where? O where ele serve para a gente filtrar valores da nossa tabela, certo? Então a gente consegue filtrar ali alguns valores específicos e existem vários operadores que eu apresentei para vocês ali na aula anterior em que a gente consegue inserir dentro do where, né? Então a gente tem o operador de igual, certo? A gente tem o operador de maior igual, de menor igual, ou então só o maior, ou então só o menor, certo? Nós temos também como filtrar mais de uma coluna, certo? E aí a gente consegue utilizar o end. Nós conseguimos filtrar mais de um valor da mesma coluna, e aí a gente utiliza o OR ou o IN, certo? E nós também conseguimos ali filtrar um range de valores, certo? Que aí a gente consegue utilizar, a gente consegue combinar o maior igual e o menor igual com o end, certo? Então no exemplo que eu dei ali na aula anterior, a gente filtrava músicas que foram lançadas a partir de 2010, por exemplo, até 2020. E aí a gente utilizava tanto o maior igual, o menor igual com o end, ou então a gente utilizava o between, certo? E nós também aprendemos a utilizar o like, que é basicamente a gente verificar em um campo se ele contém uma palavra que a gente está procurando, certo? Então, basicamente, foi isso aqui que a gente aprendeu na aula anterior, correto? Na aula de número 3. Nessa aula aqui, nessa aula de número 4, o que nós vamos aprender? Nós vamos, primeiro, aprender a fazer algumas operações aritméticas entre colunas, certo? Ou seja, somar valores de colunas distintas, subtrair, multiplicar, dividir. Nós também vamos aprender algumas funções de agregações, que aí vai ser funções de soma, média, mínimo e máximo, só que ao invés de ser entre colunas, vai ser nas próprias linhas. Nós vamos aprender o group by e o order by também, tá bom? Então a aulinha de hoje ela está repleta aí de conteúdo e vai ser bem interessante aqui passar para vocês, certo? Vamos começar? Olha só, eu vou criar aqui um novo arquivozinho, tá? Esse daqui eu tinha chamado de aula 3. Eu mostrei aqui tudo, eu relembrei para vocês tudo que a gente aprendeu na aula anterior. Eu vou criar aqui o arquivozinho da aula 4, né? Então aula 4.sql. Você não precisa fazer, tá? Você pode utilizar esse mesmo arquivo aqui, pode substituir o nome. Eu vou fazer isso daqui só mais por um capricho meu, tá bom? E aí, o que a gente vai aprender hoje? Primeiro, operações aritméticas entre colunas, tá? Vou escrever aqui só para ficar um pouco mais claro. Que seria o quê? Vamos supor que eu tenho uma coluna 1 e aí eu tenho uma coluna 2, tá? E aí, cada uma dessas colunas existem seus valores ali específicos, certo? E aí, vamos supor que eu quero criar uma terceira coluna, que vai ser a minha coluna de número 3, em que basicamente eu quero que ela some o valor da minha coluna 1 mais o valor da minha coluna 2, certo? Basicamente eu vou pegar a coluna 1 mais coluna 2 e vou armazenar nessa minha coluna 3, certo? E aí também eu quero uma coluna 4 em que seja a coluna 1 menos a coluna 2, certo? Ao mesmo tempo, coluna 5 em que vai ser o valor da minha coluna 1 vezes o valor da minha coluna 2. E, por fim, a coluna 6, que vai ser basicamente a coluna 1 dividido pela minha coluna 2, certo? Basicamente é isso aqui que a gente vai começar aprendendo nessa aula, certo? Essas operações entre colunas, que é bem simples, é bem intuitivo de fazer e não tem nada de complicado nisso, certo? Vamos lá, olha só. Eu vou selecionar aqui a nossa tabelinha de Spotify. Spotify Track Info. Vou rodar aqui, né, Ctrl Shift Q, vou selecionar meu banco de dados aqui e beleza. A gente tem aqui as informações de cada música, de cada um dos artistas aqui que a gente tem nessa base de dados aqui da Spotify,
certo? Para fazer essas operações, o que a gente precisa? A gente precisa de colunas numéricas, né? Porque eu só consigo somar, subtrair, multiplicar e dividir valores numéricos, correto? E aí vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui, eu vou trabalhar com essas colunas aqui, tá? Eu vou trabalhar aqui com essa Danceability e a Energy. A fins didáticos, eu vou trabalhar com ela, tá? Só para mostrar para vocês como que funciona a soma, a subtração, divisão e a multiplicação, mas não necessariamente essa soma, essa divisão vai significar alguma coisa, tá bom? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui só algumas colunas para eu não ficar com a minha tabela inteira aqui mostrando para vocês, tá? Eu vou selecionar a coluna IDs, eu vou selecionar a coluna Names, que é o ID da música, o nome da música, e vou selecionar também o ID do artista. Então, Artists. E aí, quais são as colunas que eu quero trabalhar? Eu quero a Danceability e a Energy, certo? Vou selecionar essas colunas aqui, só para a gente ficar com uma tabelinha menor aqui, tá bom? E aí, para ficar mais fácil de eu mostrar aqui para vocês como que funcionam essas operações, certo? Qual que é a primeira operação que eu quero? Vamos supor que por algum motivo você tenha uma métrica em que essa métrica ela seja a soma dessas duas colunas, ou seja, a soma da Danceability com a soma da Energy, certo? Vamos supor que se você somar isso, vai ter alguma métrica importante ali para o negócio da empresa que você trabalha, correto? Como que a gente faz isso? Bom, a gente não tem essa coluna de soma dessas duas outras colunas, certo? Então a gente precisa criar ela. Como que a gente faz isso? Bem simples. A gente vai criar uma terceira coluninha aqui, né? Então aqui estão as colunas que nós selecionamos. Vamos botar uma vírgula aqui. E aí, qual que é a soma que a gente precisa fazer? É a Danceability mais a Energy. Então eu vou só escrever aqui, Danceability mais Energy. E aí, quando eu rodar isso daqui, olha só. Eu vou ter aqui a soma certinho dessas duas colunas, certo? Só que o nome fica meio feio, né? O próprio VS Code ele atribui o nome à operação que a gente fez, né? E aí, como que a gente resolve isso? Usando o alias. Então, eu vou dar o alias aqui, para soma, que é a operação de soma que a gente fez, correto? Então, olha só, beleza. Somamos as duas colunas. Bem fácil, né? E aí, para todas as linhas, essa soma ela vai acontecer, certo? Qual que é a nossa próxima operação? Da subtração. Então, como que a gente faz? Danceability menos Energy. E aí eu vou chamar isso daqui de subtração. Se eu rodar, olha só, rodei aqui, agora já tem aqui a nossa coluninha de subtração. Bem simples, certo? Qual que é a próxima? Multiplicação. Vamos lá. Danceability vezes Energy. Multiplicação. Se eu rodar isso daqui, já temos a nossa coluninha aqui de multiplicação, certo? Qual que é a última operação? É a divisão. Então, vou dar uma vírgula aqui, Danceability. Aí eu boto a barra, né, que é a de divisão, dividido então por Energy, divisão. Se eu rodar, olha só, já tenho aqui divisão, certo? Bem simples, né, pessoal? Fazer essas operações, fazer essas operações entre as colunas é bem fácil, né? É bem intuitivo de fazer. É só acrescentar ali as colunas, se você quer somar, adiciona o mais, subtrair o menos e assim por diante, né? Vou só explicar um detalhezinho aqui para vocês sobre o alias, né? Vocês perceberam que aqui, eu escrevi subtração sem o acento, né? Porque se eu botar o acento aqui, subtração, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ele rodou, tá? Mas existem bancos de dados que eles não rodam com acento. E aí, no caso, quando eu quero, por exemplo, dar um nome com espaço, por exemplo, operação de subtração, assim, se eu rodar, aí ele dá erro, tá? Caso vocês queiram adicionar um nome aqui no alias para a coluna que tenha espaço, vocês vão botar aspas duplas, tá bom?
Com aspas duplas, olha só, aí roda, tá? Aqui ele rodou, né? Quando a gente adiciona aspas duplas, ele roda. Lembra que quando a gente tinha o where e a gente ia filtrar alguma coluna de valor textual, a gente precisava de aspas simples. Então, quando a gente for fazer um filtro, é aspas simples. Quando a gente for acrescentar um alias na nossa coluna aqui, e a gente quer adicionar acentos e espaços, aí a gente bota aspas duplas, tá bom? Só um detalhezinho. Nesse caso aqui, eu pensei que com o acento o VS Code ele não rodava, tá? Porque outros editores de código, outros bancos de dados eles não rodam. Mas no caso o VS Code roda, então não tem problema. Mas só com o espaço que ele não roda, beleza? Mas vamos continuar aqui. Bem simples, né, pessoal? Fazer essas operações aqui entre as colunas, elas são bem simples. E aí aqui eu só quis demonstrar para vocês como que funciona, né? Somando cada coluna, subtraindo, porque essa soma aqui, de fato, essa multiplicação, eu não sei se ela vai ter algum significado palpável ali para Spotify, por exemplo, certo? Mas é só a fins didáticos aqui, eu quis fazer essa soma dessas duas colunas, certo? E aí assim, a gente pode brincar com o que a gente quiser aqui. Como assim? Eu posso pegar, por exemplo, a coluna Danceability, somar com a Energy, e aí eu posso dividir pela Energy de novo. Só que nesse caso, eu preciso trabalhar com parênteses, né? É igualzinho quando você está ali resolvendo as suas continhas na matemática, né? Quando eu boto o parênteses aqui, eu indico que eu quero primeiro resolver essa conta aqui e depois dividir pela Energy, certo? Eu vou chamar essa coluna aqui de operação. Então, olha só. Quando eu adiciono parênteses, eu primeiro resolvo o que está dentro do parênteses e depois eu divido, tá? Então, quando você quer brincar com as colunas ali e fazer mais de uma operação ali de soma, de subtração, divisão, tudo na mesma coluna, você precisa acrescentar o parênteses, tá bom? Eu vou rodar isso daqui para ver como é que ficou ali. Olha só. Aqui a gente já tem a nossa coluninha de operação, que é o quê? É a soma dessas duas colunas, o resultado dessa soma divide pela energy, certo? E aí também você não precisa se limitar só a somar, subtrair, dividir, multiplicar colunas entre colunas. Você pode, por exemplo, multiplicar por algum valor que seja uma constante, digamos assim. Então vamos supor que eu quero essa coluna aqui de Danceability multiplicada por 10. Né? Vamos supor que você precisa fazer essa conta e você precisa dessa coluna multiplicada por 10. Como que funciona? A gente só vem aqui, ó, Danceability, acrescenta o asterisco que é da multiplicação e bota o 10. É isso. Vou chamar isso aqui de multiplicação por 10. Se eu rodar, olha só, aqui no final a gente tem a nossa multiplicação por 10. Mesma coisa da divisão, né? Se eu quiser, por exemplo, dividir a coluna Energy por 2, então eu venho aqui, Energy dividido por 2 é divisão 2. Se eu rodar, olha só, tá aqui, divisão 2, certo? Então essas operações entre colunas, elas são bem fáceis de fazer, né? É só você acrescentar ali o que você quer fazer, né? Se você quer somar, multiplicar, dividir, somar colunas, dividir por 2, multiplicar por 10 e assim por diante. Aí vai dar conta que você precisa fazer para gerar a sua coluna, certo? Então, isso daqui são as operações aritméticas entre as colunas, certo? Bem fácil, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar nas funções de agregação. O que seriam essas funções de agregação? Olha só, eu voltei aqui para minha tabela geral, né? Então, select asterisco da Spotify Track Info. Tenho aqui a minha tabelinha, certo? E aí, vamos supor que eu queira saber qual que é o tempo total de segundos que eu tenho das músicas aqui nessa tabela, certo? Essa coluna aqui, ela é a coluna em que mostra a duração em milissegundos, né? Então é a duração vezes 10 a menos 3. Ou seja, aqui a gente precisa dividir por 100 para a gente ter a quantidade de segundos reais, né? Mas não vamos entrar nisso daqui agora, certo?
mas vamos supor que você queira saber qual que é o valor total de milissegundos de todas as músicas que a gente tem aqui. Aí sim, qual que é a diferença? Né? As operações aritméticas entre colunas, a gente estava somando um valor de uma coluna com um valor de outra coluna, certo? Ou multiplicando, ou dividindo e assim por diante. Dessa vez aqui é diferente, porque eu não vou somar ou dividir valores entre colunas. Eu quero somar os valores das linhas de determinada coluna, certo? Eu vou trabalhar só com uma coluna e eu quero somar todos os valores que tem aqui na linha dessa coluna, certo? E aí sim entra essas funções de agregações. Quais são elas? Eu tenho o sum, que é para somar, eu tenho o count, que é para contar, eu tenho o max, que é para verificar o valor máximo de uma determinada linha, o min, que é para verificar o valor mínimo de uma determinada linha, e o AVG, que é o valor médio de determinadas linhas, certo? Vamos aprender cada um deles? Olha só, é bem simples também. Nesse caso aqui, eu quero somar o valor de cada uma das linhas dessa duração aqui do tempo em milissegundos. Como que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, vou dar um sum, vou abrir e fechar parênteses, e dentro do parênteses, o que, que eu boto? Eu boto a coluna que eu quero somar. Nesse caso, é a duration ms, né, que é a duração em milissegundos. Se eu rodar isso daqui, olha só, tenho aqui, ó, aí no caso ele veio com o próprio nome da operação que eu fiz, né? E aí eu posso botar aqui, ó, é soma tempo, por exemplo, só para ficar mais bonitinho. Agora sim, ó, eu tenho aqui qual que é a soma de tempo total de todas as colunas, ou de todas as linhas dessa minha coluna, né? Isso daqui, basicamente, é o tempo total de todas as músicas que estão cadastradas aqui nessa tabela, certo? Se eu quiser saber a música que tem o maior tempo, né? Eu quero verificar a música ali que tem a maior duração. Como que eu faço? Eu boto um max, certo? Eu vou deixar aqui o sum, e aí eu vou trabalhar nas próximas linhas aqui. Deixa eu deixar aqui o sum, vou botar uma vírgula, e aí eu quero saber a música em que tem o tempo máximo. E qual que é esse tempo? Olha só, eu só boto aqui o max e boto tempo máximo. Se eu rodar, aqui ó, a música em que tem o maior tempo é essa daqui, né? O tempo referente a ela, né? Depois a gente vai aprender a verificar qual que é essa música. Mas olha só, ela tem 99.740 milissegundos. Se eu quiser verificar o tempo mínimo, eu boto min e aí o campo duration ms, tempo mínimo, certo? Se eu rodar, olha só, o tempo mínimo é esse daqui, beleza? E se eu quiser verificar a média, como que eu faço? AVG duration ms tempo médio. Se eu rodar, olha só, eu tenho aqui a média de tempo. Ou seja, de todas as músicas que eu tenho aqui dentro, em média, elas têm esse tempo aqui, certo? Faltou uma, né? Faltou o count. Se eu quiser saber qual que é a contagem de músicas, né? Eu vou apagar aqui e vou voltar para minha tabela geral. Olha só, se eu quiser saber a contagem de músicas, concordam comigo que cada música tem esse ID único aqui delas, certo? Então eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, count IDs, contagem músicas. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou contando a quantidade de valores desses IDs que existem aqui dentro. Dessa forma, vocês concordam comigo que eu vou conseguir contar a quantidade de músicas que existe aqui dentro? Se eu rodar isso, olha só, eu tenho 15.052 músicas, certo? Então, essas daqui são as funções de agregação, tá? É o sum, que eu somo os valores das linhas, o count, que eu conto as linhas, o máximo, que eu pego o valor máximo de determinada linha, o min, que eu pego o valor mínimo, e o AVG, que eu pego o valor médio, certo? E aí, perceberam que aqui eu só estou verificando o valor total, certo? Ou seja, aqui eu só verifiquei a contagem. E aí lembra aqui, ó, vamos pegar o max duration ms, tempo máximo. Olha só, a música em que tem o tempo máximo dentro dessa minha tabela, ela tem esse tempo aqui, certo? Mas vocês percebem que eu não sei qual que é essa música?
eu gostaria de saber qual que é a música que tem o tempo máximo, né? E aí, como que eu faço? Ó, eu vou voltar aqui na minha tabela, vou vir aqui, olha só. Eu tenho aqui todas as músicas, certo? Eu vou puxar aqui o names, correto? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o tempo máximo aqui, né? Então, eu vou pegar aqui o max duration ms, as tempo max. Concordo comigo que agora, olha só, eu tenho uma coluna que eu tenho valores categóricos, ou seja, são valores em texto, em que eu tenho uma informação do nome da música, e eu tenho uma coluna em que eu tenho o tempo máximo, certo? Se eu rodar isso daqui, o que vai acontecer? Ele puxou só um valor. E essa música aqui, ela não é a música que tem o tempo máximo. Por quê? Porque aqui o VS Code ele ainda roda, tá? Mas se a gente quiser rodar isso daqui em outros editores de código, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque quando eu tenho um valor categórico aqui, por exemplo, a names, e uma função de agregação, eu preciso agrupar os dados. Ou seja, eu preciso dar o group by. E aí é aqui que entra o nosso famoso group by, tá bom? Eu preciso agrupar o meu valor aqui. Eu gosto de chamar de valor categórico, tá? Eu preciso sempre agrupar os meus valores categóricos, ou seja, aqueles valores que não são funções de agregação. Isso daqui é uma função de agregação, beleza, mantenho aqui. Isso daqui não é, então eu preciso agrupar por ele. Olha só. Agora eu tenho o tempo máximo de cada música aqui, correto? Ah, mas aqui ele está meio aleatório, né? Olha só, essa música aqui, ela tem um tempo menor do que essa daqui tem um tempo menor do que essa, certo? Ele está meio aleatório. Eu gostaria de ordenar as músicas do maior para o menor. Ou seja, eu vou ter aqui a minha música, correto? O nome da música, o tempo dela, e essa primeira que aparecer aqui, ela vai ser a música em que tem o maior tempo. E aí entra outro ponto aqui do SQL, que é o order by, tá? O order by, ele funciona para a gente ordenar os nossos valores, correto? E aí a gente consegue ordenar tanto valores numéricos, que aí nós conseguimos ordenar em ordem crescente ou decrescente, e nós também conseguimos ordenar valores em texto, que aí nós ordenamos em ordem alfabética, certo? E aí vamos voltar para o nosso exemplo, que eu quero ordenar isso daqui do maior para o menor. O que eu faço? Qual que é o campo que eu quero ordenar? É a coluna names? Não, né? É a coluna tempo max. Eu quero ordenar essa coluna aqui, tempo max. Então eu vou acrescentar ela aqui, ó, order by tempo max. E aí a gente precisa indicar qual que é o tipo de ordenação que a gente quer. Se ele é ascendente, né? Ascendente, ele vai ser o quê? Ele vai ser ascendente, ele vai ser o quê? Ele vai ser do menor para o maior. E desc, ele é descendente, que ele é do maior para o menor, certo? Então, a gente utiliza essa nomenclatura aqui, ASCII de ascendente, que aí no caso ele vai crescendo, ou seja, ele vai do menor para o maior, e DESC, que ele vai descendente, ou seja, ele vai decrescendo, que aí ele vai do maior para o menor, certo? Nesse caso, o que a gente quer? A gente quer do maior para o menor. Então a gente usa o DESC, certo? Eu vou apagar isso daqui. Se eu rodar, olha só, agora sim, mudou aqui os valores. Essa minha música aqui, ó, On The Rocks, ela é a música que tem o maior tempo. Depois vem a Welcome, depois a Yankee Doodle e assim por diante. Olha só, tá tudo ordenado do maior para o menor. Vamos supor que agora eu quero ordenar do menor para o maior. O que eu faço? Eu venho aqui e boto ASCII de ascendente, ou seja, que ele vai crescendo, certo? Ó. Agora sim, eu tenho as minhas músicas do menor para o maior, certo? Então é assim que funciona. As funções de agregação, quando a gente utiliza só elas,
nos primeiros exemplos que eu dei, eu não tinha acrescentado aqui a names, né? Aí a gente não precisaria disso daqui. Por quê? Porque a gente não precisa agrupar essas funções para cada valor categórico. Mas quando a gente adiciona um valor categórico aqui em coluna, que ele não é uma função de agregação, a gente precisa agrupar esse valor, tá bom? E aí é aí que entra o group by, certo? E aí depois, caso a gente queira ordenar esses valores, a gente utiliza o order by, certo? E aí vocês percebem aqui que a gente já está aumentando a sintaxe aqui do nosso SQL, certo? A gente tinha começado só com um simples select asterisco from Spotify Artist Info, né? A gente tinha começado só com isso daqui, ou então selecionando aqui algumas colunas, certo? Olha só como é que a gente já está. A gente já está, selecione a coluna names, pegue o tempo máximo de duração de cada uma dessas colunas da nossa tabela, agrupando pela coluna names e ordenando o tempo máximo. E se a gente quiser filtrar, e se a gente quiser fazer um filtro, onde que ficaria? Lembra que eu falei que o where ele vem depois do from? Então a gente adicionaria o where aqui, certo? Então ficaria selecione essas colunas da minha tabela Spotify Track Info, onde aí você passa o filtro, agrupe pela coluna names e ordene pelo tempo máximo ascendente, correto? E aí isso daqui, pessoal, vocês conseguem utilizar para basicamente tudo, certo? Vamos tentar fazer aqui algum outro exemplo. Olha só, vamos trabalhar com a nossa tabelinha Artist. Vamos rodar ela aqui. Olha só, eu tenho aqui todas as informações dos nossos artistas, correto? Vamos lá, olha só. Se eu quiser contar quantas vezes cada artista apareceu na nossa tabela, o que eu faria? Ó, eu vou vir aqui, ó, puxar a coluna names, que é a coluna do nome desse artista. E aí eu preciso fazer uma contagem, né? Então eu vou dar um count. E aí o que eu posso fazer? Eu posso dar um count asterisco. Por quê? Porque dessa forma eu vou contar tudo agrupado pela minha coluna names. Ou seja, ó, contagem vezes. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso agrupar pela minha coluna names. E aí se eu rodar isso daqui, olha só. Esse cara aqui, ele aparece 3 vezes na minha tabela. Esse cara aqui, ele aparece 16 vezes na minha tabela, certo? Esse daqui aparece 13 vezes. Se eu quiser ordenar para saber qual é o cara que aparece mais vezes aqui dentro, então eu boto order by, contagem vezes, desk. Que aí, olha só, esse daqui apareceu 24 vezes. Como que a gente consegue validar isso daqui? Olha só, eu vou puxar aqui tudo da minha coluna e vou passar um filtro. Vou passar um filtro de names igual ao quê? Igual ao nome desse cara aqui. Se eu passar esse filtro aqui, olha só o que vai acontecer. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, ele aparece 24 vezes. Ó. E aí quer dizer que o quê? Quer dizer que esse cara aqui, ele tem uma linha para cada data de coleta que a Spotify fez. Então nesse dia aqui, esse cara aqui, ele tinha 23.508.777 ouvintes mensais. Já no dia seguinte, esse valor mudou, esse valor caiu um pouquinho, certo? No dia seguinte, caiu mais um pouco, depois caiu mais um pouco. Então a Spotify, ela vai coletando esses valores nessas datas aqui e vai armazenando eles aqui, certo? E aí, eu quero apresentar um novo conceito para vocês. Por quê? Vocês percebem que esses IDs aqui, eles estão se repetindo várias vezes, certo? Olha só, se eu puxar aqui o IDs, eu quero puxar só o IDs. E aí, eu vou ordenar order by IDs. Olha só o que vai acontecer. Ó, percebe comigo que está se repetindo porque a granularidade da nossa tabela ela é por data e dessa forma ele se repete. Ó, esse cara aqui está se repetindo várias vezes,
certo? Ó, esse aqui também se repete. Vamos supor que aí você está lá no seu trabalho e aí o seu chefe chega para você e fala: eu preciso de todos os IDs que estão na minha tabela. Você não vai passar essa tabela aqui com esses IDs se repetindo em várias linhas, certo? Porque vai ficar ruim. O cara quer só saber o ID que está ali dentro. Ele não quer ver esses IDs várias vezes se repetindo em várias linhas. E aí é que entra o distinct. O distinct ele serve para a gente pegar só os valores distintos da nossa tabela. Ou seja, ó, eu vou botar aqui distinct IDs, IDs distintos. Ó, percebe que aqui eles estão se repetindo, certo? Se eu rodar isso daqui, olha só, rodei, já não tem mais nenhum valor repetido. Dessa forma, eu consigo ter todos os valores em que tem dentro da minha tabela, ou seja, eu consigo pegar todos os artistas que tem dentro da minha tabela e fazer com que eles não se repitam entre as linhas, certo? E aí, o que a gente pode resolver com o distinct também? Se o seu chefe chega para você e fala: eu preciso que você me dê uma contagem de todos os artistas da nossa tabela. O que vai acontecer? Se você vir aqui e só der um count de IDs, essa contagem aqui, o que isso daqui quer dizer? Você está contando todas as linhas desses IDs, certo? Só que isso está errado. Por que está errado? Lembra que os IDs eles se repetem de acordo com as linhas? Então vamos supor que eu sou um artista da Spotify e eu tenho 10 linhas ali em que a Spotify foi lá e coletou os valores, as minhas informações lá da Spotify. Eu estou me repetindo em 10 linhas. Só que eu não sou 10 artistas, eu sou um artista só. Então essa contagem aqui ela tem valores duplicados, certo? E aí nesse caso a gente pode misturar o count com o distinct. Como que a gente faz isso? A gente dá um count distinct de IDs. Olha só. Percebe que aqui a gente tem 20.251. Se eu rodar isso daqui agora, 7.603. Baixou bastante, né? Eu tenho 7.603 artistas distintos dentro da minha tabela, certo? Então esse daqui é o distinct que eu também queria apresentar para vocês. Beleza, pessoal? Então essa foi a aulinha de hoje, onde a gente aprendeu a fazer algumas operações, né? Então a gente aprendeu a fazer as operações aritméticas entre as tabelas. Nós aprendemos as funções de agregações, que é o sum, o count, o AVG, o min e o max. O group by, que ele serve para quê? Para a gente agrupar as nossas colunas categóricas quando a gente utiliza alguma função de agregação, certo? O order by, que ele serve para a gente ordenar os valores das nossas colunas, e o distinct, correto? Essa aqui foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu esclareço para vocês, beleza?